Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar vendo o conteúdo da força elétrica É, e, e nos exagerando, né, nessa sobre esse fenômeno. A gente vai pular na piscina desse encantamento, vai nadar, vai brincar, vai fazer analogia. A gente vai se exagerar, a gente vai se afundar mesmo nisso que se chama força elétrica, né? Porque se é uma força ela pode ser convertida em uma unidade de medida, né? A gente olha um para o outro e fala: eu sou mais forte que ele, né? A gente não tece esse elogio pro nosso ego, a gente meio que nos renderiza. Eu sou mais forte que ele. Só que às vezes o cara é mais forte que a gente. Só que a gente fala que a gente é mais forte que ele dentro de uma análise subjetiva, uma análise que está pautada nos nossos interesses. Então, às vezes o cara é mais forte que a gente e a gente olha para ele assim, sou mais forte que ele. Então é uma unidade de medida, só que é uma unidade de medida que ela é um substrata, né? É um abstrato, na verdade. É um abstrato e ela é substrata, porque ela está sobre as coisas, né? Ela é um adjetivo que caracteriza o substantivo, né? Então, quando a gente fala de força, a gente mexe muito com a emoção das pessoas. Se você não colocar as pessoas alinhadas a essa emoção, se você não emitir um pulso de alinhamento para essas pessoas, dizendo assim: olha, isso é um, isso é dois, isso é três, isso é quatro, isso é cinco, isso é seis, isso é sete, isso é oito, isso é nove, isso é 10. Se você não emitir isso e as pessoas concordarem com você, você não vai ter como explicar, né? Dizer, afirmar para essas pessoas que essa força é X, essa força é 3, essa força é 4. Então você precisa de trazer as pessoas para dentro desse universo. Você precisa de converter as pessoas à calibração dessa força, porque às vezes as pessoas elas podem subjetivamente dizerem que são mais fortes que as outras dentro das suas análises subjetivas, dentro de seus interesses pessoais. E às vezes não é. Então, sobre a natureza e a harmonia e a calorimetria e a sensitometria, né, a sensibilidade, e a o eletromagnetismo, sobre todas essas derivações de sentimentos, a gente encontrou um elo e o esticou, né? Esse elo esticado, ele é aquilo que se baseia, né, a interação do homem para com esse universo, né? Então a gente se converte à tendência da natureza. E essa tendência, ela é uma constante de certa forma. É uma tendência que é cíclica, né? Então, todo esse cíclico a gente chama de sistema, e dentro desse sistema a gente atende, né? A gente atende os preenchimentos e as faltas com muita atenção, tá? Porque a gente cria uma certa dependência sobre isso, né? Não é mesmo? A gente tem um professor de física
E a gente depende desse professor de física para passar em física, para pensar em física, para ser aceito, teoricamente falando, em linguagem física, né, em termos físicos. Então a gente tem essa dependência. Mas a física está em todo o universo, né? Então, esse agente ativo que desenvolve física em nós, né? Esse agente, ele é um agente que é adotado por uma prática insistente dentro dessa observação. Então ele ciclicamente ele sacrifica toda a variabilidade de sistemas de encaixe possível para se encaixar e ciclicar, né? Ficou estranho, né? Para ele ciclicamente treinar essa física. E aí você olha para o seu professor e você vê, cara, é um sacrifício, é um cordeiro sacrificando. Na verdade, todos nós somos ou nos preparamos para ser dentro da democracia política que a gente tem, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu não tô preso, a gente é livre, a gente tá na democracia. Mas a gente é preso, sim, pelo valor que que esse sacrifício é rodado. Você tá entendendo? Então, a gente roda igual CD, gravando e aperfeiçoando a qualidade desse contrato, dessa célula, para ser acessível a todas as pessoas que procurarem, dentro do respeito desenvolvido, dentro do impulso, a relação, né? Então, se você quer extrair entendimento de mim, você precisa de vir e atender sobre o respeito extrativo, esse fenômeno que vai fazer você crer em mim, acreditar no meu sacrifício. Então é exatamente assim, e essa é exatamente o mistério, e é exatamente a dificuldade que nós temos de crer no nosso impositor. Porque, de certa forma, a gente está um pouco certo. A gente é perfeito. Tá tudo ao nosso redor. A física tá toda em nós e se contrai em nós. Então por que eu tenho que acreditar nesse malandro? Nesse ser aí? Por quê? Né? O que ele tem para me dar de especial? Ele tem aquilo que a gente chama de ele tem um encontro. É isso que ele tem. Então, enquanto você está procurando, ele já encontrou. Então, o que ele tem para nós? Ele tem o encontro para nós. Quando ele nos apresenta esse encontro, a gente facilita para a gente abandonar o todo e viajar nesse encontro e cumprimentar esse encontro. E isso é precisão, né? Nada mais preciso do que isso. É você aceitar o encontro desse indivíduo, desse Cristo, né? Desse cara que creu na relatividade a ponto de se sacrificar e pesquisar e entender e partilhar esse entendimento. Então isso é um fenômeno. E se você entender um pouco mais
você vai ver que todos nós nos dividimos pela energia que a gente nos apronta, né? O que é isso? Todo momento, todo o tempo que a gente vive, a gente deforma uma estabilidade energética. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente informa celularmente, fisiologicamente, para o nosso organismo, instalando ou, né, ou regando, irrigando as instalações já complexas que a gente tem. Então a gente faz o tempo todo manutenção, configuração e instalação de contrações sensitivas. E ora, a sensibilidade, ela é uma medida de força. Se você tem sensibilidade, ora, você tem força, né? Você consegue elevar a atração a um equilíbrio de força e ajustá-la perante a transdução, ao sinal no seu organismo que vai fazer a leitura e a decodificação, que também é chamada de tradução. Então, quando você comemora um sabor de chocolate, você tem vários textos já comemorados. Você pode escolher alguns desses textos e fazer renderizações e configurações e criar um texto totalmente novo para apreciar esse sabor de chocolate, ou você pode se estacionar e refletir sobre os textos já construídos, tanto faz. Isso quem valida isso é você e todo o mecanismo de obter o chocolate, comer o chocolate sobre o espaço e o tempo desse consumo e dessa configuração humana, né? Olha só que emocionante. Eu me lembro de uma vez que eu tava querendo muito chocolate, eu consegui o chocolate de uma forma não tão certa assim, né? Mas eu consegui esse chocolate. Cara, que textão de sabor que eu tive, né? Nossa, despolarizou tudo, né? O chocolate é incrível, é muito saboroso, é muito bom. Porém, ele é bom se ele for um encontro perfeito, um texto perfeito, se ele preencher o sabor na medida perfeita. Cara, ele vai ser bom eternamente. Agora, se ele tiver um errinho, um exagerinho, já não vai ser tão bom assim lembrar desse texto. Talvez você vai lembrar partes desse texto. E que texto é esse? É o sabor, é a transdução desse sinal. Agora varia, né? Deriva isso para tudo no universo e nos encontros. Então, quando você recebe de um orientador um encontro, você começa a acreditar nos achados. E o que é o achado? O achado é a política, o achado é o produto, o achado é basicamente tudo. Tudo é o achado. Por quê? Até aquilo que não achamos, a gente está procurando achar utilizando tecnologias e reflexões teóricas a partir da imaterialidade, utilizando ferramentas lógicas, como por exemplo a escala, que é uma coisa citada no primeiro vídeo, na imagem da escada. Tá vendo? A gente já tá se divertindo. Escala, escada, né? Se você voltar no primeiro vídeo, você vai ver um pouco dessa diversão.
E aí eu coloquei no primeiro vídeo, né? Vou até trazer aqui essa escada, né? E essa escada, citada aqui, ó, e validada aqui, ela foi para falar sobre a condução da eletricidade a partir das divisões que ela tem quando ela encontra algo, né? Então, assim como um professor nos faz achar, nos faz encontrar algo relacionado ao encanto, ao ciclo, ao que ele se sacrifica para saber, nós, né, quando achamos algo, a gente, o professor ele nos conduz, é um condutor. E aqui a gente tem vários tipos de condução, né? E quando a gente acha, a gente se carrega desse achado, né? E acontece um fenômeno de carga, né? Só que a gente se carrega até um ponto, porque se a gente se carregar muito, essa energia vai virar calor e vai acabar dando problema no nosso fisiológico, né? No nosso efeito fisiológico. E aí eu falei sobre a variação dos efeitos de condução de cargas. Tem cargas que vão super rápidos, tem cargas que vão decaindo a rapidez. Por quê? Por conta dos núcleos reunidos nos conjuntos, né, nos conjuntos de saberes, nos conjuntos celulares que se aprontaram para contrair massas, né? Então a gente aprende, a gente grava porque a gente é um produtor de massa nuclear. Você talvez não entenda isso agora, mas se você estudar um pouco de física nuclear, você vai entender que a gente tem um núcleo, né? E se você utilizar essa física para trazer ela para dentro do estudo das células, a gente tem uma célula eucarionta, tem carioteca, né? E a gente tem um núcleo celular. Esse núcleo, ele pode fabricar organelas. Organelas, para esse núcleo, são massas localizadas. Seriam elétrons orbitais aqui, ó. Só que essas massas localizadas, nesse sentido, aumentariam o raio do núcleo, fazendo uma massa maior no sentido de estabilidade nuclear. Então, o núcleo, quando você aumenta o núcleo aqui, ó, e você tem organelas em locais precisos, você tem aquilo que a gente chama de memória exata. Então, a memória exata, utilizando a ciência biológica, como se você recheasse um pão, sabe? Você tem um pão, né? Imagina que você tem um pão, e aí você vai rechear esse pão. Só que você tem ingredientes leves e ingredientes pesados, né? E a combinação perfeita dos ingredientes vão fazer você recordar exatamente o que você quer recordar. É como se esse pão significasse a sua memória, fosse a sua célula. Então é como se você preparasse a sua célula nesse pão. Só que isso aqui é para tudo. É para qualquer coisa, até para desenho, até para estudar. E aí o que acontece? Você faz a configuração, ó. Você fala assim, ó: núcleo, produza a organela e envie para essa parte da membrana. Eu quero uma proteína de canal ali. Núcleo, cria uma organela, um complexo Golgiense. Eu quero que ele fique aqui para receber para proteger, para fazer ribossomos, né? E a gente tem
dentro desse mecanismo que é uma fábrica, mas ao mesmo tempo é simples, pode ter um universo dependendo dessa simplicidade, que é basicamente um sistema, né? Ação e reação, né? Só que cada ação e cada reação, ela depende de uma derivação, né, dessa célula. Essa derivação, que seriam os locais dessas organelas dentro das suas adaptações celulares frente a todos os estresses bioquímicos que o corpo adquire frente às suas atividades, frente aos seus pães, né, os seus pães recheados, você vai ganhando uma característica, né? E essa característica está relacionada com a força elétrica, com a energia que emana de você, que a gente falou no primeiro vídeo. Então tá bem relacionado isso. Essa composição atômica gera a célula gera um tecido, o tecido gera um órgão, o órgão gera um sistema. E o sistema gera aquilo que a gente chama de vida. E a vida, sobre a utilização desse sistema, gera uma vida inteligente. Ou, para não dizer que ela é inteligente, a gente pode brincar, a gente fala que é vida adjetivada, né? Pela adequação celular, pela adaptação, que é a captação sobre uma modulação. E é bem isso que a gente faz o tempo todo quando a gente se encontra com pessoas. A gente se adapta a elas. A gente compartilha esses campos. Então a gente vai ficar deprimido, a gente vai ficar feliz, a gente vai ficar entortado para cá, a gente vai ficar entortado para lá. É comum. Só que a gente sempre vai ter uma forma de recalibrar esse ser, porque a gente sempre vai lembrar do que já fomos, como quando estávamos bem. Então o bem, ele é maior do que o mal, porque o bem, ele recheia o pão mais gostoso. Tá entendendo? Então o pão mais gostoso, ele é o bem. Ele é aquilo que vai configurar a célula, configurar o átomo, configurar a vida e vai sempre ser lembrado. Principalmente quando a gente estiver mal, né? Quando a gente estiver comendo um pão mal, a gente está vivendo uma vida mal, a gente vai sempre ter uma despolarização para erguer energias para lembrar do bem que já fomos, né? Da sensação que já sentimos. E isso aqui, ó, é aquilo que a gente chama de imunidade, né? Essa é a imunidade, né? Esse é o nosso sistema imune. Ele está diretamente instalado sobre as células. Ele é como se fosse trilhos no nosso organismo, só que trilhos sinalizados, né? Imunidade, sistema é igual a trilhos sinalizados. E essa sinalização, esse sistema, todo o funcionamento do organismo depende da energia. E olha só, é a energia elétrica. Por que é energia elétrica, Abner? Por que não é energia mecânica? Por que não é energia química? Por que não é energia, sei lá, energia... será energia nuclear? Bom, eu acho que não. Química e mecânica, por que não?
né? Vou te falar por quê. Porque toda energia é uma só, né? Essa variação que a gente tem é só para ser preciso. Então, a energia é uma só. Por quê? Por que eu digo isso? Porque isso aqui é uma forma inteligente de organizar conteúdo. Só que a energia elétrica, a gente fala que é movimentos de íons, né? É o movimento dos íons. E aí a energia mecânica, a gente fala que é movimento de partículas, né? Partículas. É a quebra, né? É a quebra de partículas, movimento de partículas. A química a gente fala que são reações, reações químicas. Só que o que acontece? A energia, né? Energia para nós, né? Nesse sentido, é movimento. A energia é o movimento. Então, eu não quero dizer precisamente qual movimento nesse instante, né? Porque quando eu pego a energia elétrica, eu afirmo que é o movimento de íons, né? De partículas, né? Movimento de partículas. Partículas desses átomos. Partículas carregadas e tal. Bom, então isso aqui é só um vestido para aquilo que a gente chama de movimento. O movimento, ele é dado pela intenção de sobreviver, né? O movimento, ele é dado na intenção de sobreviver. Porque um movimento pode matar um organismo, pode matar uma contração, o movimento pode mudar tudo. Você está entendendo? Então, um movimento, ele pode mudar tudo e ele é feito para sobreviver. Você está entendendo? Então, por que fulano se movimenta assim? Por que fulano se movimenta assim? É para sobreviver. E aí a gente entra numa radicalização muito difícil mesmo, que é muito difícil para professor da federal, professor faculdade explicar. É uma coisa muito difícil. Por que a pessoa se movimenta desse jeito, né? E aí ela fala assim: olha, movimento é para sobreviver. Aí a pessoa vira e fala assim: não é possível que a pessoa, aquela pessoa ali precisa de se movimentar daquele jeito para sobreviver. Ninguém precisa de se movimentar daquele jeito para sobreviver. Ninguém, isso é mentira. E aí o bicho pega, né? Porque existe a engenharia da capacidade que eleva a capacitância de um ser humano se movimentar frente a um estresse, né? Então, imagine, a gente tem vários planos, né? A gente tem vários planos, né? A gente tem infinitos planos nessa dimensão. Veja bem, infinitos planos em uma dimensão. Quando a gente movimenta essa dimensão, a gente define um plano em infinitos planos. Eu defino um plano a partir do movimento, porque eu crio o destaque nesse plano. Quando eu destaco um plano, quando eu realizo um movimento nesses infinitos planos, né? Eu afirmo um em superioridade e eu desescalo todos.
Eu crio a aparência. E essa aparência ela ganha uma símile. Essa aparência é elevada à similaridade dos devotos, de todos aqueles que enxergam esse destaque, esse plano em movimento, que a gente chama de energia também, né? Só que aí se a gente falar, que energia é essa? É energia elétrica, é energia mecânica, é energia do caralho que for, é energia, é movimento. É um plano em destaque, certo? E aí quando a gente se vê dentro desse destaque e um destaque acontecendo no movimento superior, a gente se deprime. Porque o movimento superior é um destaque, é um famoso. Está entendendo? Bom, e o que eu quero dizer com isso, né? Esse movimento, né? Às vezes, por que o movimento, a pessoa precisa de se movimentar assim, todo... Porque é, é uma... Porque é uma... diria que o porquê disso é a busca pelo impossível. Eu posso afirmar assim, isso aí é a busca por Deus. Uma pesquisa, é a busca pelo infinito, é um trabalho diferencial, é uma adequação, é uma educação. Isso é a busca, eu poderia resumir, a busca pelo impossível, ou a busca pelo desconhecido. Então, quando você vê alguma coisa um movimento muito estranho, fala, cara, isso aí é a busca pelo impossível, a busca pelo entendível, a busca por Deus, você tá entendendo? Isso não é o diabo, não, né? Só se o diabo estiver estudando, fazendo faculdade, né? Fazendo uma pesquisa e tal. Você tá entendendo? Não é, né? O ser humano, ele tende a ser assim, né? Ele tende a buscar o infinito além. Então, um movimento, ele pode se tornar permissível pela técnica, pelo ciclo, pelo treino, pelo sacrifício. Então, até esse tal do diabo, né? Ele é um cara que se sacrifica por Deus, cara. Né? Você tá entendendo? Ele tá ali fazendo o seu treino, o seu ciclo, o seu trabalho, apresentando a sua intimação, né? O seu desejo de revelar, né? Uma, uma realidade dentro de uma unidade infinita de realidades, dentro de infinitos planos. Ele quer ver, ele quer falar assim, ó, eu encontrei esse movimento aqui, esse movimento é um movimento que eu encontrei que é muito indicador, né? E aí é isso, né? Aí é mais um picado para Deus, né? Para Deus ver o trabalho fenomenológico desse ser nas suas dimensões, não é mesmo? Então é exatamente isso. Pode decorar que se um dia cair nas suas provas de viver ao lado de uma pessoa, você tem essa afirmação. Ok? Opa. Então a gente parou aqui, ó. A gente já falou nesse texto, né? Eu dei uma recapitulada e dei uma molhada, né? A gente pulou nessa piscina de certa forma. E aí agora a gente vai para a fórmula da força elétrica.
A fórmula matemática, também chamada de lei de Coulomb, que expressa a intensidade da força elétrica, é: força é igual a constante módulo da carga 1, que multiplica o módulo da carga 2, dividido por raio ao quadrado. Vamos ver se é isso aqui, né? F é expressa em Newton. A força é expressa em Newton. Então, força é Newton. Então, Coulomb, né? No sistema internacional, a intensidade da força elétrica é a força expressa em Newton. Os termos Q1 e Q2 da fórmula correspondem aos valores absolutos das cargas elétricas, cuja unidade do sistema internacional é Coulomb. Então aqui é cargas elétricas. Coulomb. C, né? É alcena. E a distância que separa as duas cargas é R. É representada em metros. Então R aqui não é raio, não, é a distância. Distância que separa as cargas, os coulombs, né? Em metros. Então fica assim: Newton é igual a Coulomb sobre metro ao quadrado, né? A constante de proporcionalidade K depende do meio que as cargas estão inseridas. Por exemplo, no vácuo, esse termo recebe o nome de constante eletrostática e o seu valor é 9 vezes 10 a nona newtons por metros ao quadrado sobre Coulomb. Então aqui, ó, esse valor é a constante de proporcionalidade. Beleza. Para que é usada a fórmula da força elétrica e como calcular? A fórmula criada por Coulomb é utilizada para descrever a intensidade da interação mútua entre duas cargas pontiformes. Essas cargas são corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis se comparadas com a distância entre elas. A atração elétrica ocorre entre cargas que possuem sinais opostos porque a força existente é de atração. A repulsão elétrica ocorre quando cargas de mesmo sinal são aproximadas, já que a força repulsiva atua sobre elas. Para calcular a força elétrica, os sinais das cargas elétricas não são levados em consideração, apenas seus valores. Vamos ler de novo esse trecho aqui, ó. A fórmula criada por Coulomb é utilizada para descrever a intensidade da interação mútua entre duas cargas pontiformes. Intensidade da interação mútua entre duas cargas. Certo? Ok. O que acontece? A gente tem, por exemplo, um espaço, né? Um espaço aqui que é totalmente curado, né? É um espaço que já tem tem um tempão, um tempo de investigação fenomenológica, né?
A gente tem um tempo de investigação fenomenológica, a gente tem uma fermentação pura. A gente sabe quem que é o ser Jesus aqui. A gente sabe quem que é o Jesus nesse local, digamos assim. Presta atenção. E aí chega um indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo entra aqui, nesse espaço, tá vendo? Ele é uma carguinha. Até que ele entre e bate aqui, 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 e consegue em algum momento virar Jesus, né? O cara que foi chicoteado, o cara que sofreu na cruz, o cara que morreu para nós sermos salvos, para ele ensinar a gente a ser estrela, para ele mostrar para nós como é uma área curada, como que é uma área fermentada por tempo de investigação, é esse cara que é a carga positiva, né? A gente levou um tempinho, né? Mas não foi um século, né? A gente já chegou com esse século do professor, você tá entendendo? Então, a gente economizou muito tempo, muito século, porque o nosso professor, ele nos hidratou, o nosso professor, ele foi e nos batizou no Rio Jordão, a ponto de nos dar ciência para a gente chegar e, depois de um pouco de tempo, virar Jesus, nos salvar dessa dor, dessa área, encontrar o objetivo correto, né? Só que aí, beleza, aí chegou outra carga. E aí a gente tem outra carga aqui. Agora, olha só o que acontece. Agora essa área tá diferente, porque tem uma carga aqui. Aí ficou pesado, hein? Área carregada. Então a área tá diferente agora, ela tá com uma carga. E essa carga aqui, ela oscila, né? Ela não tá sempre sendo 100% Jesus. Ela oscila, às vezes ela oscila um pouquinho para mais, um pouco para menos. Mas ela treina a ficar no centro da cruz, no centro de Jesus. Na porta certa, na maçaneta. Ela tenta ficar na escala correta, né? Ela tenta variar o menos possível nesse equilíbrio, nesse ser que se preenche dessa área, desse emprego, dessa resolução, desse agente, né? Constante aqui, ó. Ele tenta variar menos, mas mesmo assim ele varia. Então a gente tem um índice de variação dessa carga aqui e entra uma carga nova. Tá, a gente pode antecipar a entrada desse agente e calcular a intensidade da interação mútua entre duas cargas. Então eu posso calcular qual seria a intensidade da interação entre essas duas cargas e talvez reconfigurar essa carga para que ela não entre e crie uma intensidade maior. Então a gente cria a portaria. Portaria. Então, para você entrar aqui, pontinho, você precisa de se importar sobre o Jesus que está aqui na área da portaria, aquele que administra a importância desse filtro de entradores, né? Então, olha só que incrível, cara. E aí, a partir desse filtro, essa carga pode entrar com o maior prazer, que ela vai, mesmo com a área carregada, levar um tempinho para ver Jesus, acreditar nessa área e ser atendida. Você tá entendendo? Então, não é difícil. Quer dizer que
esse cálculo do Coulomb é um filtro protetor de ameaça intensiva. Então, se a pessoa chega lá no trabalho que tá seus pais, né? Seus pais têm uma loja. E aí você quer ver seus pais felizes e tal. Aí chega um cara lá assim, todo esquisitão assim pra entrar na loja assim. E aí aí imagina que ele entra na loja todo esquisitão assim e provoca uma intensidade adrenérgica na sua mãe. Sua mãe fica assim, olhando pra esse cara assim, acha aquilo tudo muito estranho, aí ela vai atender esse cara tem um comportamento todo estranho assim, e aí sua mãe fica com síndrome de estranhismos, né? Fala, caraca, que pessoa estranha, né? Você tá entendendo? Imagina você tá num hospital e entra um doido. Esse doido consegue entrar no hospital. E aí ele começa a provocar um monte de doideira num ambiente que a gente precisa manter uma tensão baixa, porque já existe uma alta tensão considerável, né? Que pode estourar a qualquer momento naquele ambiente. Entendendo? Então, quando você tem as intensidades, você tem pessoas que conhecem essas intensidades, você tem os modeladores de importância. Então, quando você tem um filtro de loja, você tem, olha, você tem uma vitrine assim, você tem um vidro, você tem uma etiqueta dizendo assim, aqui só entra quem tem 3 salários, quem ganha 3 salários mínimos. Ou quem tem inteligência para se comportar como quem ganha 3 salários mínimos. Posso parecer até grosseiro ao falar assim, mas essa é a segurança de muitas realidades, de muitas lojas. Muitas pessoas querem ter lojas em shoppings, porque as pessoas que entram em shoppings são pessoas que se vestem bem, são pessoas que se comportam, mesmo que não tenham dinheiro, como pessoas de alta classe. Isso é Coulomb. Isso é drenagem de antecipada dos fenômenos das interações de cargas, né? Então eu não vou deixar uma carga entrar aqui muito positiva, muito negativa, porque senão ela vai causar uma intensidade e vai emitir um impulso e vai desatualizar todos os Jesuses, todos os gestos de sacrifício, toda essa harmonia que a gente vem curando, que a gente vem instalando e performando nessa área concentrada, né? Nessa área armada, né? Que tem muito tempo de investigação, de fermentação, tá entendendo? Poxa, é assim, cara. A gente não precisa de esconder nada, não. Tá? Quem esconde algo tá sendo injusto, né? Tá sendo injusto com o tempo de vida, com o sacrifício, com toda a dor que a gente já sentiu ou vai sentir ainda. Então, a gente não precisa esconder nada, né? A gente não precisa condenar e nem ameaçar ninguém. A gente pode ser mais seguro de ser humano, né? Pelo menos a gente precisa tentar. Por mais artistas ameaçadores e desafirmadores que hajam entre nós, a gente sabe que no fundo o bem é o que todos nós queremos, né? A gente quer sempre o melhor recheinho pro nosso pão, nem que seja só manteiga, né?
A gente quer a manteiga no lugar certo, nem que seja só isso, né? Às vezes só isso já é o suficiente. Então, isso é Coulomb. A gente leu de novo o parágrafo e pronto. Decidimos entender Coulomb. Então ele garante isso para nós. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Duas partículas eletrizadas Q1 e Q2 e de dimensões desprezíveis situam-se em uma distância de 5 centímetros uma da outra. Determina a intensidade da força elétrica considerando que elas estão no vácuo. Então, cara, falou assim, ó, você tem dois pontinhos no vácuo, né? Dois pontinhos no vácuo, pera aí. Então, qual é a intensidade dela aqui? Qual? Vamos ver. Qual o valor que esse pontinho tem? Esse pontinho tem 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. C. Esse é o primeiro, né? Q1. E esse Q2 aqui? Quanto que esse Q2 tem? Esse Q2 tem 5. 5. Beleza. Se tivesse menos aqui ou mais, não adiantaria. A fórmula do Coulomb é uma modulada. A modulada, ela aperta aqui, ó, e aperta aqui, ó, e fala assim, é desprezível a irracionalidade desse ponto. Ele sempre será um ponto inteiro para mim nesse cálculo. E aí ele diz assim, ó, força, 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 força vai encontrar aqui, ó, força é igual a K, força em Newton é igual a K, e é soma ou multiplica? Já esqueci, ó. Onde que tá? Eu nem anotei, né? Aqui, ó. Aí multiplica. K vezes Q1 vezes Q2. Só que esse Q1 e esse Q2, eles estão sofrendo uma divisão pelas distâncias que eles se encontram, né? Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido. Então vamos lá. O valor de K no vácuo e o exercício deu. É a constante de equilíbrio. Que é 9 vezes 10 a nona. E aí, beleza. E aqui a gente tem vezes 3 vezes 5, né? E que 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 5 centímetros. Acho que a gente tem que passar os centímetros para metros. Então, ó, 5 centímetros é igual a 0,05 metros. 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Por que isso, né? 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 5 centímetros dividido por 100 é igual a 0,05 metros. E aí a gente pode seguindo aqui, ó, que aqui já vai ter a conta toda formada aqui de uma forma mais enxuta, né? Aqui, ó, substituindo, a gente tem, ó, 9 vezes 10 a nona newtons por metros quadrados sobre coulombs ao quadrado vezes, e aqui a gente tem toda essa
a carga dividido pela distância, que vai dar 15 dividido por 0,0025 metros quadrados. Por que isso aqui? Porque é a distância ao quadrado, né? Quando você tem 0,05 metros ao quadrado, é o mesmo que te dê isso aqui, ó, 0,05 metros ao quadrado. Você tem quadrado desse vezes o quadrado desse. 0,05 ao quadrado é 0,0025, né? 5 vezes 5, 25. E metros ao quadrado é metros ao quadrado. Então essas coisas aqui geram um certo apelo emocional, um apelo de força e manutenção para aquele que decide fazer a conta, né? Que são poucos, né? Principalmente jovens. Jovens têm dificuldade de fazerem contas até o final, né? Então aqui, ó, 15 vezes 10 elevado a menos 6 mais menos 6 coulombs. Né? Então, quando a gente tem, isso aqui já é outra propriedade, né? Que é uma propriedade distributiva aqui, e que a gente tem outra propriedade. Quando a gente tem a multiplicação, a gente encontrou 15, né? 3 vezes 5, 15. E veio 10 elevado a menos 6. Só que quando a gente tem a multiplicação 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, a gente pode manter a base e somar os expoentes. E aí a gente vai ter o 15 vezes 10 a menos 12. Como está mostrando aqui, ó. Acertado isso, você vai continuando fazendo a conta, né? Aqui você consegue cortar esse esqueleto aqui, ó, de demonstração de unidade de medida, de participação nessa referência, e você desmonta esse esqueleto de referência, que é o metros por metros quadrados e coulombs ao quadrado por coulombs ao quadrado. Desmontando esse esqueleto, né, de coligação com a unidade de medida, você vai ter, ó, 9 vezes 15, 135. Né? 135 dividido por 0,0,25 vezes 10 a nona, né? Mais menos 12 newtons, né? E aí continua. 135 dividido por 0,0025 dá 54.000 vezes 9 menos 12 é menos 3 vezes menos 10 a menos 3 newtons. Se você pegar e desestimular essa notação científica desse número, você vai cortar 3 zeros. Tum, tum, tum. Então você tem agora 54. É o número com a informação mais adequada para a gente. A gente tem 54 newtons, que é a força elétrica. Né? Força elétrica vai ser 54 newtons. 54. Né? Então, olha só. Voltando aqui no nosso gráfico. Olha aí. Olha que legal. Então, para um fio condutor de 3 e 5, e aqui a gente tem 5 centímetros, né? A gente vai ter uma deforça na razão, deforça no fio de 54
54 newtons. O que que seria isso? Seria isso daqui, ó. A gente tem uma corda aqui, certo? Só que essa corda aqui, ela é mediada por essa e por essa. 54 newtons pode fazer isso daqui, ó. Só que o que que é isso aqui, meu amigo? O que que é isso daqui? Isso aqui é uma infração da energia, que é basicamente consumida tensionadamente pelo decaimento e adrenalina muscular, né, sobre esse corte de 54. Então, vamos lá, vamos plotar para você, né? Eu tenho aqui, ó, eu entrei no ambiente, eu vi, deparei com uma carga aqui, uma carga aqui. Eu tô olhando para um objeto que me deixou assim. Ó, olha a deformação no meu olho. Eu tô assim, aí eu entro e fico assim. Aí para mim me equilibrar esse olhar aqui, ó, aqui já tá no 54 newtons, né? O que que é 54 newtons? Eu faço assim, ó. Engulo, né? Então, Coulomb. Distância desse Coulomb. Distância da imagem, distância do objeto. E aí eu olho assim. Depois reparem você. É automático. Isso aqui é uma. Isso se chama racionalização daquilo que a carga faz com com as contrações. Tô te mostrando uma forma de animar isso, né? A gente tem vários tipos de energia dentro do nosso campo. A gente está numa dimensão infinita. Só que quando vem uma energia X, né, um movimento X, ele se torna superior aos demais. Essa superioridade é acionada fisiologicamente pela transdução desse impulso sobre o efeito de distributiva lógica, né? Distributiva relativa nessa análise, nessa percurso. E o que que acontece? Existe nesse decaimento desse pulso, desse movimento, existe essa talvez adrenalina que pode ser dada a um músculo em desenvolvimento. Quando a gente fala dessa realidade, a gente tem ligações aqui musculares. Se você estudar na anatomia, você vai ver. Quando eu contraio um músculo, quando eu faço um músculo ser agonista, outro músculo ele se torna antagonista, para que esse músculo agonista encontre exatamente o grau de agonista que ele precisa ter, é o grau de agonista, essa diagonal em relação a essa corda. Então a corda ela está esticada, mas às vezes ela faz uma diagonal, ó, esticada, às vezes ela diagoniza para cá ou diagoniza para cá. Qual que é o grau? 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 Então, cálculo grau.
Cálculo grau. Então, essa é as bolsas santa, né? É uma bolsa de faculdade. Como é que chama o nome da marca? Gucci, né? Gucci. Brincadeiras agressivas da parte, né? E aí segue o baile, né? A distância entre os pontos A e B é de 0,4 metros e nas extremidades estão situadas as cargas Q1 e Q2. Uma terceira carga Q3 foi inserida em um ponto que está a 0,1 metros de Q1. E aí a gente tem aqui, ó. Q3 está a 0,1 metro de Q1 e Q2 e Q1 e Q2 estão a 0,4 metros. Calcula a força resultante sobre Q3, sabendo que Q1, Q2 e Q3 e a constante de equilíbrio é a do vácuo. Aí você vai ver. Primeiro a gente faz de Q1 e Q2, depois nutre o problema com a de Q3 em relação a de Q1. Aqui, ó. Calculando aqui, ó, de 2 e de 3. Aqui, ó. Q1. Não, para que o exercício está iniciando calculando a força de atração entre Q1 e Q3. E aí, depois de calcular, deu 5,4 newton. E agora calcule a força de atração de Q3 e Q2. Se a distância total entre a reta A e B é de 0,4 metros e Q3 está posicionado a 0,1 metros de A, quer dizer que a distância entre Q3 e Q2 é de 0,3. Exatamente. E aí deu 0,24, 0,3. Então o que ele falou aqui? Ó? Ele falou que de Q1 até Q2 é 0,4 centímetros e pediu para a força resultante. Para saber a força resultante, então, o que o exercício fez? Ele pegou e calculou primeiro essa e depois calculou essa distância aqui, ó. Ele utilizou a distância 1 e achou pela lógica a distância 2. A distância 1 foi dada, que é 0,1 metro. E a distância 2 só poderia ser 0,4 menos 0,1. E aí, dentro da narrativa dessa equação, a gente teve todos os passos vistos anteriormente, né? A gente tem aqui o quadrado, né? A distribuição do quadrado, esse fenômeno da multiplicação, da elevação do expoente, né? 0,3 foi para 0,09 e o metros foi ao quadrado aqui. E você tem a soma aqui dos expoentes também. Então isso a gente é muito comum encontrar nesse cálculo de força elétrica. E aqui você também, né, vai encontrar pela frente mais uma vez essa talvez uma cauterização, né? Uma cautela aqui em relação a essa conta 10 a nona menos 10 a nona e tal. E aí no final você vai somar as duas para saber a resultante, ó. A partir dos valores das forças de atração entre as cargas, podemos calcular a força resultante da seguinte forma:
força resultante vai ser F de 1, 3, que é a força resultante das cargas 1 e 3, menos a força resultante das cargas 2 e 3, que seria 5,4 menos 2,4. Seria 3N. Pera aí. De 1 em 3 menos da 2 de 3. Força elétrica resultante que Q1 e Q2 exercem sobre Q3 é de 3N. Então quer saber a força que Q1 e Q2 exercem em Q3. É um exercício que força um pouco a lógica, né? Tem uma força, tem uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, né? Então vamos pôr aqui. Aqui a gente tem 0,1 e aqui a gente tem 0,3 e daqui até aqui a gente tem 0,4. Desse até esse aqui. Aí calculou esse e deu 5,4 newtons. E depois calculou esse e deu 2,4 newtons. Né? E aí o exercício pediu o quê? Pediu o seguinte, ó. A distância entre os pontos A e B é de 0,4 metros. E nas extremidades estão situadas as cargas Q1 e Q2. Certo. Uma terceira carga foi inserida em um ponto que está a 0,1 metros de Q1. Calcule a força resultante sobre Q3. Força resultante sobre Q3. Que é essa daqui. Então a força de resultante sobre Q3 vai ser a força de Q1, a força elétrica de Q1 relacionada a Q3, menos a força elétrica de Q2 relacionada a Q3, né? E aqui a gente vai encontrar, né, a força resultante das duas cargas. É um exercício que exige um grau um pouquinho mais aprofundado sobre isso, né? Eu não vou brincar com isso aqui agora, não. Eu tô um pouco cansado. Mas foi isso, foi legal. No próximo vídeo a gente brinca com exercícios, com mais exercícios sobre esse tema envolvendo esse tipo de operação, né? Esse tipo de texto, né? Matemático que se adequa a esse emergir de sabedoria para os sábios, né, que os utilizam. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para você e fui!